Então, vamos lá, meninos, voltando para cá. Então, agora que a gente já sabe que, na verdade, a defesa técnica é completamente indisponível, o réu, novamente, pode abrir mão de dizer, de falar, pode abrir mão de estar presente, mas jamais poderá abrir mão da presença de um advogado. Querendo ou não, ele tem que ter um advogado e o juiz, garante da liberdade do réu, tem que providenciar um advogado caso o réu não constitua um advogado de sua preferência. Mas agora, a gente precisa entender o seguinte. Então, eu sei da imprescindibilidade, da indisponibilidade da defesa técnica, mas a escolha do advogado, ela integra o núcleo da autodefesa. Então, quero que você preste muita atenção nesse detalhe. Então, a escolha do advogado integra, na verdade, o núcleo da autodefesa. Então, o que você tem, em verdade, é que o réu tem o direito de escolher o advogado que ele quer ver patrocinando os seus interesses, patrocinando a sua tese defensiva. Bom, lógico que vai depender de um contrato firmado entre ele e o advogado. Ninguém pode obrigar o advogado, né, a aceitar a contratação por parte do réu. Mas o réu realmente tem o direito de escolher o seu advogado e não pode ter a imposição de um advogado por parte do juiz sem que antes lhe tenha sido dada a oportunidade de constituição de um advogado da sua preferência. Então, eu vou citar exemplos para você entender como é que a situação acontece. Eu mencionei isso num dos blocos anteriores. Então, imaginem que você tem um processo onde já existe um advogado constituído pelo réu e o advogado morre. Exemplo. Então, numa situação como essa, antes do juiz nomear um defensor público ou um defensor dativo, que é o advogado dativo, né? Então, na ausência da defensoria pública, o juiz nomeia um advogado como um advogado patrocinado pelo Estado para defender os interesses daquele réu, ok? Então, quem vai custear os honorários desse advogado é o Estado. Lógico que depois são arbitrados honorários, se for o caso, né? Mas é um advogado para substituir a falta do defensor público. Então, o que você tem? Então, o juiz ou vai nomear o defensor ou o advogado dativo. Mas para que o juiz nomeie o defensor público ou o advogado dativo, tem que primeiro dar a oportunidade ao réu de constituir um novo advogado. Então, o que você tem, na verdade, é que o juiz vai intimar o réu, dando a ele 10 dias para constituir um novo advogado. E caso ele não constitua um advogado dentro desses 10 dias, aí então o juiz vai nomear a defensoria pública. Então, é preciso que você entenda essa situação. Então, o juiz não pode sair atropelando o direito do réu de escolher um advogado que ele queira constituir, ok? Então, morreu o advogado, o juiz tem que intimar o réu, dar a ele 10 dias para constituir novo advogado. Ah, o advogado é desidioso. Imagine um advogado que abandona o processo. Antes de nomear um defensor público, o juiz tem que intimar o réu para dar a ele a oportunidade de constituir um novo advogado. Ficou claro? E da mesma forma, vamos imaginar que o réu não tenha constituído um advogado, que o réu tenha dito ao juiz que ele não tem advogado e que o juiz tenha nomeado defensor público. Se isso acontece, a qualquer tempo, o réu poderá constituir um novo advogado. No artigo 260 em diante, você tem uma série de aspectos relacionados ao réu e seu defensor. Nós vamos falar várias vezes desses artigos em momentos diferentes, mas existe lá essa especificidade de que, havendo a nomeação da defensoria pública ou de um defensor dativo, isso não impede que o réu, a qualquer momento, constitua um advogado de sua preferência para conduzir o processo daqui para frente. Então, é direito do réu e integra o núcleo da autodefesa a escolha do seu advogado. Se o juiz sai nomeando um defensor público ou dativo, sem dar ao réu a oportunidade de escolher o advogado, o que você tem é nulidade absoluta por cerceamento de defesa. Ficou bem claro, gente? Então, por que foi violada a autodefesa, o direito do réu de escolher o advogado de sua preferência? Fato é que nós temos que ter atenção ao artigo 265 do Código de Processo Penal. Por que o artigo 265 do CPP? Então, reparem, o artigo 265, ele sofreu
a reforma, ele foi um dos artigos reformados no ano de 2008, pela Lei 11.719 de 2008. E o que aconteceu nessa reforma desse artigo 265? Então, eu vou te contar o que acontecia antes do artigo 265, antes dessa alteração legislativa, para você entender exatamente qual era o problema. Veja, então os advogados têm consciência de que depois da Constituição de 88, se passou a entender que a escolha do advogado é um direito do réu, ok? E aí o que acontece é que o réu ele tem direito de presença aos atos processuais. Mas, como ele tem a garantia de não autoincriminação, o direito de não produção de prova contra si mesmo, esse réu ele pode não ir, ele pode abrir mão do direito de estar presente. E antes do ano de 2008, estavam acontecendo de forma reiterada várias situações como essa. Olha só, antes de 2008, os advogados traçavam uma estratégia. Porque olha só o nosso problema. O réu pode pedir para ser dispensado da audiência. Mas o juiz não pode nomear um defensor público sem que o réu tenha anuído, sem que o réu tenha concordado com a nomeação. O réu tem o direito de escolher o seu advogado. Beleza. Aí acontecia o seguinte, imagine que houvesse uma audiência marcada, e aí essa audiência para a qual o réu foi intimado, o advogado dele foi intimado, e aí o advogado ajusta com o réu para que o réu não compareça na audiência. Tipo assim, combina com o réu, olha, não tem necessidade de você ir nessa audiência e tal. E aí o advogado peticionava ao juízo pedindo a dispensa do acusado. Nesse caso, o réu não é decretado revel. Depois nós vamos explicar como é que é a revelia no processo penal, mas se o réu pediu a dispensa da audiência, a revelia não vai ser decretada. Aí, veja só, então, nesse caso, o advogado comunica ao juiz, avisa ao juiz que o réu não vai comparecer. Veja, e aí no dia da audiência para a qual todos foram intimados, o advogado também não aparecia. E aí o advogado não aparecia, mas as testemunhas estão do lado de fora para serem ouvidas. E aí o juiz, obviamente, fica revoltado, afinal de contas, o advogado foi intimado e não compareceu sem qualquer justificativa. E aí qual é a tendência? A tendência é o juiz, poxa, essas pessoas que aqui estão para prestar depoimento merecem respeito, não é isso? E aí o juiz mandava as testemunhas entrarem, realizava a audiência nomeando para aquele ato um defensor público. Reparem que, nesse caso, ele não entendeu que o advogado abandonou a causa, porque se tivesse abandonado, lógico, ele ia ter que intimar o réu para que o réu se manifestasse sobre a constituição de um novo advogado, e aí, então, só se o réu não o fizesse, nomearia o defensor. Mas não é isso. O juiz nomeou o defensor apenas para aquela audiência, diante da ausência injustificada do advogado. E aí o que acontecia era que lá na frente, os advogados, em grau de recurso já, sustentavam que teria ocorrido uma nulidade absoluta, porque no dia da audiência o réu não estava presente e o juiz nomeou o defensor sem indagar do réu se ele aceitava ou não. Gente, na verdade, os advogados estavam fazendo isso plantando uma nulidade. E aí os tribunais vinham, olha só, reiteradamente dizendo, você não vai se beneficiar da própria torpeza, pensa que eu não estou vendo, você faltou de propósito e tal, etc e tal. A coisa era tão absurda, que houve a alteração do artigo 265. E hoje, da redação do artigo 265, o que a gente extrai é basicamente o seguinte, nenhum ato será adiado. Se o advogado intimado para uma audiência não puder a ela comparecer, deverá informar o juiz com antecedência, ou seja, antes da realização da audiência, o motivo que impede o seu comparecimento. Neste caso, o juiz vai avaliar os motivos que impedem o comparecimento do advogado e, se for o caso, vai adiar a audiência. Mas, se o juiz entender que os motivos não se justificam, a audiência vai se realizar naquela data e o advogado tem que comparecer.
Caso o advogado não compareça, será nomeado defensor público para o ato e não há nulidade. Hoje, gente, isso está na lei. Ficou claro? Entendido? Então, se o advogado regularmente intimado por um ato não comparece sem justificativa, o juiz pode nomear um defensor público para, naquele ato, atuar. Agora, é só naquele ato. Depois, os memoriais, os outros atos, serão conduzidos pelo advogado constituído, ok? Agora, reparem, a minha preocupação não é, de fato, o artigo 265. Minha preocupação é que o artigo 265 é o artigo genérico, mas ele não se aplica ao procedimento do tribunal do júri, para o qual o que nos interessa é o artigo 456 do CPP. Então, esse artigo 456, ele trata da sessão de julgamento em plenário do júri. Ali, gente, a situação é diferente. E por que a situação é diferente? Porque numa audiência de instrução e julgamento, em outro procedimento qualquer, ou mesmo na primeira fase do procedimento do júri, a audiência pode ser suspensa para ter continuidade numa outra data. Os memoriais podem ser convertidos, né, os debates orais podem ser convertidos em memoriais. E aí o advogado constituído elaborar os memoriais. Só que no júri, não. No júri, iniciada a sessão de julgamento, ela vai até o final. E no júri, é debate oral mesmo, é sustentação oral. E o advogado que lá está tem que estar preparado com antecedência para essa sustentação oral. Então, lá no artigo 456, está escrito que quando nós estivermos diante da sessão de julgamento no plenário do júri, se o advogado não comparecer sem motivo justificado, o juiz vai adiar o ato, oficiar a OAB pela ausência do advogado. Veja, remarcar a data para a qual o advogado deverá estar presente. E caso o advogado não compareça, o juiz já deixou o defensor público no stand-by. Entenderam? O defensor já vai estar ali intimado para estar presente e preparado para assumir caso o advogado, na segunda data, não compareça. Então, se o advogado não aparece, o juiz adia o ato e aí tem que ter uma antecedência mínima de 10 dias para que o defensor possa se preparar. E aí o defensor público se prepara e fica lá no aguardo. Olha só, se o advogado aparecer, ótimo, a audiência se realiza, a sessão de julgamento se realiza com o advogado. Se o advogado não aparecer, o defensor público entra no circuito. Então, cuidado, porque existe uma diferença entre o artigo 265, que é um artigo genérico, e o artigo específico da sessão de julgamento do júri, que é o artigo 456 do CPP. Ok? Ana, então vamos imaginar que você tem uma sessão de julgamento em plenário do júri, o advogado não compareça e o juiz nomeia o defensor público e bota o defensor público para fazer a audiência naquela hora. Nulidade. Até porque, gente, ninguém pode cair de paraquedas numa sessão de júri sem saber nada desse processo. Ok? Entendido, gente? Então, fiquem atentos a essa situação, tá? E aí eu preciso que você preste atenção, porque esses aspectos relacionados à defesa técnica geralmente levam à nulidade. Então, olhem só estes dispositivos, todos eles igualmente importantes, tá? O artigo 260 em diante, em específico 263, o artigo 265 do CPP, a súmula 523 do STF, vamos anotar essas súmulas? Olha só, a súmula 500, vou mudar aqui a cor, que fica mais fácil para você visualizar. Então, a súmula 523 do STF, ok? Também o artigo, novamente, 265, além do 265, o 260, o 260 nós vamos discutir depois, é a questão da condução coercitiva. O 263 e aqui o 456, né, do CPP, que é o do júri. Geralmente, gente, as nulidades relacionadas à atuação dos advogados estão nos seguintes dispositivos: 564, inciso 3º, alíneas, olha só, C,
E, L, O, e se não estiver no inciso terceiro, em nenhuma das hipóteses, ainda assim, qualquer problema com ausência de defesa técnica, deficiência da defesa técnica, etc., o inciso de número 4, que é o inciso coringa para nulidade. Como assim, inciso coringa? Quando a nulidade, você vislumbrar qualquer hipótese de vício que não se encaixe em qualquer outros incisos ou alíneas do 564, você vai sustentar o 564, inciso 4º. E lembrando, gente, que qualquer deficiência na defesa técnica, houve cerceamento de defesa. Então, você também vai indicar o artigo 5º, 55 da Constituição, que é o artigo que garante, né, é o dispositivo constitucional que consagra a ampla defesa no processo penal. Com isso, nós falamos sobre a defesa técnica, agora nós precisamos avaliar a autodefesa. As coisas vão se misturar um pouquinho, mas a gente vai trabalhar isso no próximo bloco. Até lá.